Salve galera, mais um videozinho para esse canal da Treta. Meu nome é Ricardo e eu estou em Lisboa há 20 anos, mas eu vim da roça. A primeira vez que eu comi carne de frango, né, como se encontra aqui, aquele embalado do supermercado, eu tinha 9 anos. 9 anos de idade, a primeira vez que eu comi esse tipo de frango. Até então eu só comia frango caipira, e eu comia aquilo, eu lembro que era aquela parte do peito, né, desfiado, e não tinha vestígio de osso, não tinha nada. E eu perguntei à senhora assim: olha, que carne é essa? Não, uma carne gostosa, macia. E era frango. E eu tenho uma filha adolescente, 15 anos, e outro rapaz de 13. Eles, né, a minha esposa também é daqui. E não faz ideia, né, quem eu sou, assim, o que eu passei, né, na minha infância. 22 anos que eu tive no Brasil, né, até vir pra cá. Outra coisa é caçar tatu, né? Pô, eu já cacei muito, né? Caçava, pescava imenso, que eu morava na roça. Então, caçar tatu naquela época não era assim, vamos caçar um animal para poder matar o bichinho. Não, cara. Havia muito tatu e carne de vaca era muito caro, né? E ainda é nos dias de hoje. Então a gente saía para caçar, e eu lembro que a gente saía algumas das vezes a cavalo, né? Saía a cavalo à noite para caçar tatu, e é curioso que o tatu se esconde dentro de toca. Então você ia com o cavalo e era chato porque, por exemplo, o cachorro ladrava já pegar o bicho, e aí você encontrava com uma cerca de uma propriedade ou dividindo ali aquela fazenda, e aí você não dava para seguir, entendeu? Então tinha que deixar o cavalo ali, pegar as coisas, sair correndo sem deixar lá o cavalo. Aí depois voltava para pegar o cavalo. E era aventura, né? Só um pouco. Era mais prioridade uma certa espécie de tatu. Mas os cachorros não sabem, né? Quando você tá caçando, o bicho não faz uma triagem de qual alimento ele vai caçar, né? Qual bicho ele vai pegar. Era tudo a eito. E lembro que os cães... Tinha uns 4 cães de raças diferentes, entendeu? Tinha o verdadeiro vira-lata, esse era muito bom, que era uma mistura de Basset com um husky, aqueles que parece lobo, né? Não sei se é assim que se pronuncia. É curioso, porque a cadela era descendente de Basset, né? Que era a mãe dele, e era uma mistura maluca ali, mas deu um cão muito bom de caça. Tinha um fila, que era o mais preguiçoso de todos. Aquela porra não gostava nem de correr, mas era um bom cão de guarda. E esse husky tinha um problema, que ele era um instinto de lobo, né? Então ele caçava calado e sozinho, entendeu? Esse caçava sozinho, não gostava muito de caçar com grupo, então você tinha que estar muito próximo para perceber quando ele estava matando o bicho. E às vezes ele chegava com a cara cheia de sangue, e você não fazia ideia, né? Você fala, pô, e agora tinha que sair com os outros cães para tentar encontrar o que ele tinha matado, porque ele agia na calada. E às vezes era ciúme, porque ele brigava com esse fila, né? Então ele fazia algumas coisas também com esse sentido de não chamar muita atenção. E curiosidades aí do mundo da roça, que eu me orgulho muito de ter pertencido. E claro, a gente saía no intuito de pegar tatu, mas os cachorros não faziam essa escolha, entendeu? Tudo que fosse bicho que cruzava o nosso caminho, a gente caçava. E uma vez tava assim um taboal, assim, tipo um pântano, e o cachorro começou a perseguir um tamanduá. Cara, pensa num bicho valente, entendeu? E aí, cara, esse tamanduá abraçou esse cachorro. Por isso que tem aquele ditado, o abraço do tamanduá, mano. Ele tem grandes garras, abraçou o cachorro. E se a gente não chega, velho, acho que ele matava o cachorro. E aí foi ali no meio do pântano, no meio da água, cortando taboa, entrando, e o cachorro gritando com dores. Aí chegamos lá, conseguimos salvar o bichinho.
E pronto, matamos o tamanduá, né? E infelizmente foi para salvar o cachorro. Esse aí a gente deixou para trás. O meu pai até comia esse bicho aí, comi muito tamanduá, coati, esses bichos assim eu comi imenso, entendeu? Tatu era tipo carne nobre, entendeu? Agora coati, tamanduá, esses caras aí, eu papei muito deles. E a minha mãe sabia preparar, né? Não é toda gente que sabe preparar esse tipo de caça por causa do cheiro e aquela coisa toda, mas a minha mãe sabia fazer umas paradas ali com folha de mandioca, fervia o bicho bem, tirava aquele ranço e ficava saboroso, beleza? Só aí um pouco aí da minha vida privada, do passado, para vocês ir conhecendo aqui o Zuca. Fiquem com Deus, estamos juntos, lugar bonito. Hoje na selva de pedra, mas já pertenceu ao mundo rural.